Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, pois somente assim teremos peso para discutir os temas que realmente importam. Bom, vamos lá. Hoje eu quero tratar de um tema muito importante. Afinal, nós estamos aí na iminência, do segundo turno, e eu quero trazer para você que se alimenta, e para você, produtor rural, a importância do dono da caneta, a importância da cadeira da presidência da República para o seu alimento, para a produção de alimentos, para a segurança alimentar, que é o termo utilizado, e para o seu direito de propriedade. Mas para isso eu preciso fazer um contexto e eu quero que você entenda o seguinte, uma metodologia do porquê que a caneta é importante. Bom, vamos lá. Para isso, primeiro, eu preciso mostrar este gráfico, tá? Este gráfico mostra o número de invasões por governo, tá? E nós temos aqui Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma, Temer e Jair Bolsonaro, 14 invasões. Tá? Num primeiro momento, vocês podem reparar que o número de invasões no governo Fernando Henrique Cardoso era muito maior do que no governo Lula. Porém, existe um contexto histórico e um contexto produtivo que o próprio diretor do INCRA, na época, lá em meados de 2015, 2016, havia dito a dificuldade de se encontrar terras improdutivas. Bom, o que aconteceu? No finalzinho do governo Fernando Henrique, começo do governo Lula, nós tínhamos vou mudar para a imagem principal. Nós tínhamos aí uma política, nós já estávamos na vanguarda, garantindo a nossa segurança alimentar, nós tínhamos superávites na questão envolvendo a exportação de alimentos. O Brasil já era autossustentável graças aí às políticas públicas implementadas, fomentadas por pessoas como Alisson Paulielli, que levou aí para o cerrado o agronegócio, enfim. E, bom, o que aconteceu? Pela inexistência ou dificuldade de encontrar terras improdutivas, o governo teve que pensar em alternativas para alocar esses assentados, os movimentos organizados como o MST. Agora, como assentar essas pessoas sem interferir no direito de propriedade? Aqui que está o pulo. Quando nós falamos de desapropriação de terra, nós estamos falando de função social. A Constituição Federal prevê, nos casos de descumprimento da função social da propriedade, questões envolvendo a produtividade, do ponto de vista do grau de exploração, eficiência com o grau de utilização do imóvel. Nós estamos falando de observância das leis trabalhistas, nós estamos falando da observância das leis do meio ambiente, mas tem um inciso particular que eu quero trazer para vocês, que é o bem-estar do trabalhador e do proprietário dos imóveis rurais. Para que você tenha uma ideia, tá? Ele está previsto na Constituição, no artigo 186, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios, graus de exigência estabelecidos em lei, ou seja, precisa de uma lei para regulamentar o dispositivo constitucional. Tá? É isso que vocês precisam entender. Inciso 4º. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Quais são os critérios e graus de exigências estabelecidos em lei para o requisito exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores? Bom, para isso, nós temos que ir na lei de desapropriação, que regulamenta a reforma agrária, e lá no seu artigo 9º,
A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, ou seja, um Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição. Inciso 4º, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição, mas a lei precisa estabelecer os critérios. Então nós vamos no parágrafo 5º. A exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores rurais é a que objetiva o atendimento das necessidades básicas dos que trabalham a terra, observa as normas de segurança do trabalho ou tamanho da elasticidade de interpretação dessa norma. E agora o pulo do gato do MST. Não provoca conflitos e tensões sociais no imóvel. Bom, para que você entenda, existe método. As invasões de terra são fomentadas apenas por aqueles governos que estão dispostos a implementar decretos desapropriatórios, ou seja, o governo tem interesse em desapropriar terras por meio de movimento, para assentamento de movimentos sociais. O que ele faz? Ele precisa canetar, existe um decreto, é o presidente da República que chancela isso. Tá? Quando você não tem mais imóveis improdutivos, você precisa começar a adquirir imóveis. Bom, mas veja bem, no Nordeste hoje existem diversos imóveis improdutivos e no Brasil existem diversos imóveis improdutivos espalhados pelas diversas regiões do país. Mas é muito difícil você encontrar um assentamento sem terra, MST, em lugares muito distantes de rodovias, estradas bem pavimentadas, fácil acesso, próximo de cidades. Não sei se vocês já perceberam, né? Bom, quando você tem tensões sociais nos imóveis quer dizer o seguinte: conflito de terra, conflitos agrários. Essa é uma política do Fernando Henrique, já foi apurada, investimentos milionários para tentar resolver essa política agrícola de conflitos agrários. Existem tribunais, como, salvo engano, no Mato Grosso, existe uma câmara especializada no Tribunal de Justiça de Conflitos Agrários. Por quê? Porque geram tensões sociais. O que são conflitos agrários? Tensões que de um lado acha que a terra é improdutiva ou não está cumprindo o disposto em lei, e do outro é o proprietário que acha que sim. Isso gera uma tensão social naquele imóvel. Se gerou uma tensão social naquele imóvel, o imóvel está cumprindo a sua função social? Independente do que você acha ou não, você precisa do presidente da República para fazer um decreto desapropriatório daquele imóvel. E se você não tem o presidente da República do seu lado, adianta você gerar tensões sociais em imóveis? Não adianta. Não adianta. Vocês estão começando a entender o porquê da redução das invasões? E agora, uma coisa muito importante. Quando nós falamos de invasões de terra, que aí é o próximo passo, nós estamos falando de desestímulo à produção agrícola em determinadas regiões. Quem quer conviver com essas tensões rurais diariamente? Ninguém. Se existe uma tensão social em determinada localidade, aqueles vizinhos que estão em volta vão começar a acreditar que eles serão as próximas vítimas. E para que isso não ocorra, talvez gere um desestímulo e façam com que eles queiram vender a sua propriedade rural. Consequentemente, reduzindo a oferta de alimentos e a segurança alimentar. Quando nós falamos de MST, que é um movimento organizado, né? Podemos chamar talvez de até terroristas, ao observar as atrocidades que eles causam em diversas propriedades rurais, né? Nós estamos falando de segurança alimentar. Nós não estamos falando só do direito de proprietário, aquelas jovens que acreditam, né, na justiça social. Não. Nós estamos falando de segurança alimentar. Ainda que o direito de propriedade seja sagrado, que nada justifica a inserção dessa função social na nossa Constituição, que é uma herança fascista, por se dizer. Está na moda falar fascista, mas ela é importada, né, para que se garanta a estatização dos meios de produção. Mas não é isso que eu quero tratar hoje, senão fica muito longo o vídeo também.
Então, nós temos que ter atenção ao seguinte ponto. Tudo isso é metodologia. Tudo isso é metodologia. Por quê? Porque existe um decreto de 92, alterado em 98, Fernando Henrique Cardoso, que trata da aquisição imobiliária, de aquisição de imóveis, preferencialmente pelo INCRA, tá? Nós estamos falando do INCRA, em áreas de manifesta tensão social para trabalhadores, visando atender a função social da propriedade. Ou seja, as propriedades onde tem situações de manifesta tensão social causada por aqueles movimentos invasores, pode autorizar o INCRA a adquirir aquele imóvel. E veja, o próprio proprietário de terra vai querer vender aquele imóvel. Porque a partir do momento que o judiciário não mais tem que defender o direito de propriedade, porque está na Constituição. A partir do momento que nós temos um desestímulo aos vizinhos, pelo excesso de invasões e extensões sociais, a partir do momento que nós temos todo o Estado instrumentalizado a garantir os direitos daqueles criminosos, a bandidolatria, basta que você tenha o presidente da República com uma canetada para chancelar toda essa desordem social. Então, senhores, para aqueles que se alimentam, para aqueles que são proprietários de terra, atente-se. Não é simplesmente direito de propriedade, não, nós estamos falando de segurança alimentar. O direito de propriedade ele é sagrado, eu tenho outros vídeos falando sobre isso. Hoje, a minha chamada de atenção é para a segurança alimentar, porque como nós já vimos, o arroz do MST não garante um dia de produção no Brasil, de alimento no Brasil. Então acredito que a gestão por parte deles de outras propriedades rurais também não garantirá muito alimento para a nossa mesa. Ou talvez acessível à população do ponto de vista financeiro. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, pois somente juntos e organizados nós seremos bem mais fortes. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, ótima semana.